Vamos lá, gente. Vamos tirar logo o elefante da sala. Vamos falar sobre o lance mais polêmico, o lance mais debatido e o lance que talvez tenha trazido você a este vídeo, o gol de empate do Manchester United. Para quem não viu, e evidentemente eu não posso mostrar aqui por questões de direitos de transmissão, o Casemiro ele dá um passe para o Rashford, que está impedido, e na minha visão o passe é claramente para o Rashford. O Casemiro, acredito eu, na cabeça dele, passou a bola para o atacante e não para o meia, e não para o Bruno Fernandes. O Rashford em posição clara de impedimento, isso não é um debate, isto é um fato. Ele atrasa a passada espertamente, muito inteligentemente, porque sabe que está impedido, até o Bruno Fernandes, que não estava impedido, também é outro fato, não é debate, não é subjetivo, é objetivo, finalizar e marcar. O bandeirinha levanta a bandeira, marca o impedimento, o Bruno Fernandes, inclusive na comemoração, vai direto no bandeira, e na hora eu pensei que tinha sido VAR, mas aparentemente pelo que eu vi, pelo que eu ouvi de quem estava assistindo a transmissão aí no Brasil da ESPN, foi uma decisão no campo mesmo, numa conversa entre o árbitro e o auxiliar. Vamos lá. A minha interpretação, a validação desse gol é errada. E, cara, eu falo isso com bastante cuidado, tá? Porque eu vi opiniões contrárias de pessoas que eu respeito muito. Vitor Sérgio, Leonardo Bertozzi, principalmente, trazendo... O Bertozzi, especificamente, trouxe um ponto de que, na regra, interferir mesmo sem tocar na bola representa, se você está interferindo na ação do adversário, precisa ser uma interferência física, prática e não mental. Isso é um problema, tá? Se esse for o caso. Quando eu leio a regra aqui, e eu tenho na minha frente o laptop com a página da Federação Inglesa aberta e com essa regra, tem dois pontos aqui de ação irregular do adversário que está impedido e não toca na bola. Dois pontos principais que eu acho que se encaixam nesse gol do Manchester United. E eu acho, antes de ler, eu acho horrível ter que abrir um vídeo falando de arbitragem. Eu já disse isso em outros vídeos aqui no canal. Eu detesto falar de arbitragem, mas às vezes, infelizmente, é necessário e esse caso trouxe muito barulho, né? Não me comprometo a falar aqui no vídeo de vários casos de arbitragem, porque senão eu só falo de arbitragem aqui no canal, mas esse eu estava aqui no estádio, vi de perto e tem causado realmente muito barulho. Voltando para os dois pontos. Tentar claramente participar da bola quando esta ação, esta tentativa impacta na ação do adversário. Eu acho que o Rashford faz isso. E fazer uma ação óbvia, tomar uma atitude óbvia que claramente impacta a possibilidade do adversário tocar na bola. Eu acho que esses dois pontos se encaixam. E aí, cara, quando o Bertozzi traz que precisa ser físico, precisa ser prático, sei lá, uma obstrução, algo assim, se for esse mesmo caso, torna a regra mais objetiva e, portanto, problemática, porque é uma loucura. Eu acho que qualquer pessoa que não queira ser literal com esse ponto da regra e que queira olhar o futebol de uma maneira dentro de um bom senso, o próprio Ten Hag disse isso depois da partida, entrevista à TV do Manchester United, dizendo que não gostaria de sofrer um gol desse porque está numa zona cinzenta. Então acho que qualquer pessoa olha para esse lance e vê, cara, não pode ser legal porque o Rashford ele interfere no que o Ederson está pensando, no que o Akanji está pensando, no que o Walker está pensando. E se ele não está ali, muito possivelmente o lance seria diferente. Então, assim, eu acho que eu tiro o elefante da sala nesse começo do vídeo. Não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar só sobre esse lance e tem muito mais para falar. Mas, de qualquer forma, o ponto eu trouxe o contraponto que o Bertozzi traz na conta do Twitter dele, você pode ir lá dar uma olhada, porque vale a pena para, enfim, ter pluralidade nesse debate. Eu ainda acho que a interpretação deveria ser gol irregular e, principalmente, a regra precisa mudar.
Uma coisa é a regra, outra coisa é a aplicação da regra. Eu discordo da aplicação da regra e discordo mais ainda dessa regra, caso ela obedeça o que traz o Bertozzi na página do Twitter dele. O grande e ótimo Bertozzi e o grande e ótimo Vitor Sérgio também. Ponto encerrado? Óbvio que não, né? Mas enfim, comentem aí e tragam também o que vocês pensam desse lance. Torcedores tanto do City quanto do Manchester United, vamos falar porque teve muito mais para além desse lance dentro desse jogo, aqui nesse belíssimo estádio. Vamos lá, eu sei que é muito difícil para o torcedor do City, especificamente agora, querer fugir desse debate do lance, né? Mas eu acho que é preciso, tá? Daqui a pouco eu vou falar do Manchester United, mas eu quero começar pelo Manchester City porque acho que o ponto vai ser um pouco mais curto. Eu me preocuparia mais com o quadro geral do que com esse lance, porque por mais que o Guardiola tenha dito depois do jogo que gostou da atuação do Manchester City e tudo mais, eu não gostei. Eu acho que o City teve superioridade em termos de funcionar melhor dentro da sua proposta do jogo por apenas 15, 20 minutos no começo do segundo tempo, antes e depois. A proposta do Manchester United funcionou igual ou melhor, e geralmente melhor. Então, e não é novidade isso, tá? Contra o Southampton, o Manchester City teve um dos piores jogos da era Guardiola. Contra o Chelsea 4-0, eu lembro de falar aqui que não precisou passar a terceira marcha, e acho que aquele resultado diz muito mais sobre o Chelsea do que sobre o City. O 1-0 em Stamford Bridge, também não achei uma atuação tão convincente. Enfim, cara, não estou gostando muito do momento do Manchester City, não sei se você concorda comigo, mas de qualquer forma, eu teria uma pulga atrás da orelha maior com isso do que especificamente com esse gol que evidentemente tem o seu impacto, claro, e é por isso que eu abro o vídeo falando dele, mas acho que o City tem outros problemas. Achei interessante ver uma opção clara do Guardiola hoje de recuar o Haaland em muitos momentos para participar mais do jogo e, segundo ele, depois da partida, explicou, para tentar trazer um pouco o Varane e o Shaw. Não funcionou muito bem. O Haaland acho que só toca na bola dentro da área uma ou duas vezes. E não achei pênalti do Casemiro, tá? Antes que me perguntem. E, enfim, o City teve mais posse, no total foi 71% contra 29% do Manchester United, mas a proposta de jogo que mais funcionou foi do lado vermelho e não do lado azul. Um ponto interessante, rapidamente, sobre o De Bruyne. Mais um jogo em que eu não gosto do belga, individualmente muito abaixo do próprio padrão, mas mesmo assim ele dá uma belíssima assistência para o gol do Jack Grealish, que havia entrado em campo 5 minutos antes. O De Bruyne, ele chega a 2 dígitos de assistências numa edição da Premier League pela 5ª vez. Apenas Cesc Fábregas fez mais vezes isso do que o De Bruyne em 6 edições da Premier League. Então, se o De Bruyne fizer isso na próxima edição da Premier, ele empatará nesse recorde do Fábregas. Enfim, o De Bruyne ele tem regularidade na excelência. Hoje foi muito mais para essa estatística do que para o jogo completo em si, né? O De Bruyne acho que pós-Copa só faz um bom jogo, no geral. Também é outro que voltou abaixo, inclusive a Copa do Mundo dele foi terrível. E aí, passando para o lado do time vencedor, passando para o lado do Manchester United, que encosta agora no Manchester City, 1 ponto apenas separa as duas equipes na tabela. Uma vitória muito boa para o United e muito boa indiretamente para o Arsenal, né? Que agora pode, se vencer o Tottenham neste domingo, fora de casa, no Clássico do Norte de Londres, no North London Derby, pode abrir 8 pontos na liderança. Impressionante. Mas para isso vai ter que fazer o que não faz há 9 anos, né? Há 9 anos o Arsenal não consegue vencer os Spurs fora de casa na Premier League. Então, mas enfim, o momento pende um pouco mais para esse Arsenal, que na minha opinião entra como favorito, sim, neste domingo. Voltando, cara, muito bacana ver o clima aqui em Old Trafford, né? Muito barulho das duas torcidas, o setor visitante do City cantando bastante, especialmente quando faz o primeiro gol, e depois uma avalanche vermelha aqui nas arquibancadas. Muito barulho mesmo, foi bonito ver isso por aqui. Uma transformação da atmosfera do Old Trafford nesses últimos meses, e lembremos, 3 meses separam
a goleada de 6-3 do Manchester City sobre o Manchester United em Old Trafford, no Etihad Stadium, desculpa, desta vitória em Old Trafford. Pouco mais de 3 meses, cara. É muito pouco tempo para tanta evolução, né? Então, acho que o torcedor do Manchester United tem que comemorar mesmo, porque, mais uma vez, olhando o quadro geral, os pontos são muito animadores, né? Eu acho que o United venceu o Manchester City um plural de vezes sob o comando de Solskjaer, mas para mim aquelas vitórias faziam pouco sentido em termos de plantar sementes para o médio e longo prazo. Médio e longo prazos. Você entende o que eu quero dizer? Eram vitórias, beleza, importantes e tudo mais, tanto é que o City consegue chegar na segunda posição da Premier League naquela campanha da primeira temporada do Solskjaer, mas, cara, eu não sentia que algo estava sendo plantado ali. Agora eu sinto. Então acho que é uma vitória a ser mais celebrada do que aquelas anteriores. Acho que faz mais sentido. Há um contexto de celebrações ou que impulsionem mais esta celebração dessa vitória. Esta parte faz parte do todo. Não é apenas um soluço de grandeza. É talvez uma recuperação de fato, inclusive numa projeção. Gostei, interessante as opções do Ten Hag na escalação, né? Mantendo o Shaw ao lado do Varane no centro da zaga, com o Malásia aberto na esquerda e o Wan-Bissaka, porque o Dalot está machucado, na direita. Trazendo o Fred, que para mim foi o melhor jogador em campo. O Fred jogou muita bola hoje, tá? O segundo para mim foi o Bruno Fernandes, mas para mim o primeiro foi o Fred. Fred do lado do Casemiro, e aí o Eriksen com o Bruno mais aberto na direita, o Rashford e o Martial na frente. O Martial que não fez uma grande partida. O Antony entrou no segundo tempo, também não foi muito bem. Mas enfim, no geral o Manchester United, como eu já disse aqui, jogou melhor. A proposta fez mais sentido, criou mais oportunidades. É só a gente ver que o City só acertou uma bola no gol, que foi o gol, né? Então, acho que fez sentido essa vitória do Manchester United, por mais que, repito, a gente tenha visto aquele lance polêmico e que eu acho que não deveria ter sido validado. Enfim, para finalizar, só quero trazer um ponto rápido. Depois do jogo, o Guardiola ele disse em entrevista à BT Sport o seguinte: a gente não liga para a Premier League ou para a Copa da Liga Inglesa porque já não podemos mais conquistá-las, já conquistamos muitas vezes, então não são um problema. Isso me pareceu um pouco arrogante, né? Sei lá, estava meio, enfim, irritado o Guardiola, e eu perguntei para ele na coletiva o que ele quis dizer com isso. E eu acho que o que ele quis dizer não podemos mais vencer a Premier League porque não nos deixam, uma reclamação da arbitragem um pouco envelopada num tom de arrogância, acho. Mas enfim, ele esclarece esse ponto e de repente vale trazer aqui. A pergunta foi minha, acho que é um ponto válido. Tá aí. For BT Sport, you said you don't care about the Premier League because you can't win the anymore. Do you think it's not possible? No, come on. Of course I care to win the Premier League. But if it's right now after Southampton, if you don't win. So we are not going to win the next 25 years every title. We fight because we saw today you want to fight and we play to win. But sometimes football is like that. You don't win. The manager Eric or the people who say how good they are, they deserve it. Of course, everyone has his point of view. We lost the Carabao Cup 3 days ago. We lost it. But it's not about lost the Carabao Cup. It's the way we lose the game. This is what I was sad, really, really sad. Today, what I said to the players, what can I say to the players? With this personality, like they run behind us most of the time and just punish you in the contract, like it's the history for this club. You know, the transition, the quick there with Rashford, with Anthony, Martial, and they are really good doing this. And in general, so to control that, you have to sit back. You have to sit back, wait there, and after they will not run. But that is not the way we want to try to do it. We wanted to do it in the way we were close, not close enough. We missed a little bit up front, but in general, the performance, I'm satisfied. Tentei fazer pergunta para o Ten Hag especificamente sobre o Fred, mas a palavra não me foi dada. Então, triste, né? Peço desculpa ao torcedor do Manchester United por só trazer a palavra
Guardiola que não do Ten Hag depois dessa vitória tão significativa para o lado vermelho de Manchester. Os dois times da cidade separados por 1 ponto. Bacana ver, né, essa dualidade. Vamos que vamos, domingo tem vídeo sobre o North London Derby, Tottenham e Arsenal. Até amanhã, ou até daqui a pouco se você estiver vendo no domingo, ou até ontem se você estiver vendo na segunda. Enfim, tchau.